Olá, olá, meninas! Tudo bem com vocês? Nós estamos de volta ao nosso papo sobre feminilidade bíblica. Hoje nós vamos falar sobre uma espiritualidade forte. Vamos falar sobre aquilo que nos mantém de pé, conectadas com Deus. E eu já queria começar com essa pergunta: como é que você tá? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua espiritualidade? Você se sente uma mulher saudável? Você se sente uma mulher madura, uma mulher firme na fé, na sua esperança no Senhor, no seu relacionamento com o Senhor? Por que eu estou perguntando isso? Porque hoje a gente vai falar de saúde. Vamos falar sobre sinais de saúde, sinais de enfermidade espiritual. E eu queria que você fizesse essa avaliação para perceber se você tem mantido uma boa saúde, uma boa alimentação espiritual, boas práticas de exercícios espirituais. Assim como o nosso corpo, que precisa dessa manutenção, né? A gente sabe que para viver saudável tem que cuidar da alimentação, tem que exercitar o corpo, tem que se manter em forma. A espiritualidade também. Muitas vezes a gente negligencia isso porque é uma parte que ninguém vê. Mas aquele que nos vê interiormente, conhece tudo sobre nós, ele deseja nos ver saudáveis. E é muito importante que cada mulher tome consciência desse cuidado que precisa ter para a manutenção da sua saúde espiritual. E eu queria muito poder ajudar você nisso. Então, vamos falar aqui de alguns sinais, né, de quando a gente está doente. O que acontece com a gente quando a gente está doente? Nós estamos desanimadas, né? Toda enfermidade nos abate, a gente fica meio brocochô. E aí ficamos indispostas, o desejo de ficar quietinha, parada, né? No máximo de conforto possível, no isolamento. Então, quando nós estamos enfermas, esses são os primeiros sinais. A gente perde as forças para trabalhar, a gente fica sem vontade, fica desanimada, fica sem querer muito contato com as pessoas, meio que se isola, né? E também não temos fome, né? A gente não tem vontade de se alimentar e o desejo passa. E é exatamente esse o processo do nosso adoecimento espiritual. Às vezes, né, a gente só vai deixando de fazer uma coisa ou outra, mas quando vê, a gente já não tá com vontade nenhuma de buscar Deus, a gente tá meio seca por dentro e escuta uma coisa e já não tem mais vontade de se aprofundar em nada, tá uma pessoa rasa, tá uma pessoa desanimada, desacreditada, indisposta, não tem mais vontade de viver em comunhão, de andar em comunhão, quer o isolamento, busca estar só, não quer dividir a vida com outras pessoas e começa a ir se afastando, tanto de Deus quanto dos irmãos, quanto da igreja. E esse é um processo que muitas vezes você diz assim, não, mas eu tô na igreja. Mas esse distanciamento não é só de quem fica desigrejado, tá? De quem se afasta, mas é estar presente ali na igreja só de corpo, mas você não quer mais se envolver em nada, você tá ali, eu tô indo só para dizer que eu tô indo. Mas eu já não tô mais ali, já não participo mais, já não tô gerando vida naquele lugar, já não é a verdade fluindo, sabe? Você tá ali batendo ponto como em qualquer outro lugar. Isso também não é saudável. E a gente precisa falar sobre isso, né? Com muita sinceridade, abrir o coração, para saber que a gente passa por momentos assim, né? Às vezes a gente adoece por um descuido, a gente adoece por negligência, porque não se cuida, porque acha que tanto faz. Às vezes a gente adoece pelo que a gente come, porque a gente não come coisas saudáveis e às vezes a nossa espiritualidade está intoxicada, né? Porque a gente está se alimentando de muita bobagem, de muita coisa, de muito evangeliquez falso por aí, porque hoje as pessoas estão tão vazias da palavra, de uma base bíblica forte, que qualquer coisa que um falso profeta fala por aí, a pessoa toma como verdade, vai se alimentando literalmente de porcarias. E não tem como ser saudável assim. Uma hora as dores vão começar a aparecer e você vai dizer, meu Deus, né? E agora? Então é muito interessante isso.
a gente perceber como é que nós estamos. E eu queria falar sobre um processo de cura que está registrado na palavra de Deus. Eu vou ler o relato de Lucas 8, versículo 40, mas também está em Mateus 8, 18 e em Marcos 5, 22, se você quer acompanhar essas leituras depois. E a palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque estavam todos o esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à beira da morte. E indo ele, apertava entre a multidão. E aí aparece uma mulher com fluxo de sangue, a gente conhece bem a história, e ela vai até o Senhor, toca em suas vestes e Jesus identifica que ali sai virtude. Então a gente começa aqui com a história de Jairo e no meio da história entra a mulher do fluxo de sangue e ela entra, né? Tem um protagonismo aqui porque Jesus percebe que existe uma virtude saindo dele para curar. Por isso que ele diz: quem me tocou, e o pessoal fica: como assim, Jesus? Tem uma multidão, todo mundo te tocou. Ele: não é um toque comum, é um toque de fé. E esse toque de fé, né, liberou uma virtude de cura. E essa mulher se apresenta, então, e logo depois que Jesus fala com a mulher do fluxo de sangue, diz: tem bom ânimo, filha, no versículo 48. A tua fé te salvou, vai em paz. Ele despede essa mulher totalmente transformada. E ele volta, então, para o problema de Jairo, da sua filha. Só que chega um servo, e a gente vai ver isso no versículo 49, chega um servo de Jairo dizendo assim: não incomoda mais o mestre. Não incomoda porque a tua filha já morreu. E essa é uma parte tão crítica da história, porque o pai estava lá, encontrou a pessoa que podia ajudar, né? A esperança. Já deu tudo certo no coração de Jairo. Ele vai comigo, ele tá indo. Aí Jesus faz esse milagre no meio do caminho do auxílio de Jairo e o servo chega dizendo: nem precisa mais, acabou. Só que Jesus dá uma palavra de esperança e ele diz: calma, vamos lá. Ela não tá morta, ela dorme. E Jesus continua esse caminho junto com Jairo. E ao chegar lá, né, ele fala com a menina para que ela se levante. E nesse processo de restauração, de ressurreição da filha de Jairo, a primeira coisa, quando essa menina se levanta, o que é dado para ela? Alimento. Essa menina tem fome. Quando vida é devolvida para ela, quando Jesus ressuscita essa menina, ela tem fome e Jesus diz: olha, prepara comida para ela. Quando nós recebemos vida de Deus, quando o milagre da ressurreição acontece em nós, porque todas nós precisamos de ressurreição, o primeiro sinal de que temos recebido vida de Deus é fome. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Como é que eu sei que eu tenho vida fluindo em mim? Como é que eu sei que eu estou vivo, uma mulher viva? Você tem fome. Você tem fome de Deus. E Jesus, ele sempre tem alimento para nós. Mas se você é uma pessoa que ultimamente tem percebido que você anda, pelo contrário, parecendo meio morta, desanimada, desajustada, sem vontade para nada e sem vontade de comer desse alimento espiritual, sem muita vontade de buscar, sem muita vontade de entender, de se aprofundar nos assuntos de Deus, naquilo que Deus tem para você, é importante observar. Porque precisamos então pedir para o Senhor vir fazer um milagre na sua vida. Assim como ele foi na casa dessa menina e a levantou, ele pode visitar você no seu leito e te fazer levantar, te fazer se erguer outra vez, te dar vida e te dar fome também. E junto com a fome ele nos dá o alimento. Mas para receber essa vida de Deus, esse alimento de Deus, nós precisamos de humildade. Precisamos de humildade para reconhecer
a nossa necessidade. E esse é um primeiro ponto que eu quero encorajar você. Reconheça diante de Deus a sua fragilidade, reconheça diante de Deus o seu pecado, a sua negligência. Às vezes a gente fala do nosso desânimo como se a gente fosse coitadinha, sabe? A gente fala, Deus, tô sem vontade, a vida tá tão difícil, tá tudo tão corrido, e a gente se coloca nessa posição, né, de uma fragilidade, sabe, como se tivesse acontecido assim, sem nenhuma interferência nossa, mas quando a gente vai ver, a gente disse não para tantas vezes que o Senhor nos chamou. Na verdade, a gente tinha muito tempo, porque a gente deu esse tempo precioso para o nosso trabalho, a gente deu esse tempo precioso para as redes sociais, a gente conversou com todo mundo. O tempo só faltou para Deus. Todo o resto a gente fez. Então, a gente precisa reconhecer a nossa falta diante de Deus e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Lá em Apocalipse 3, versículo 14... quando o anjo fala à igreja de Laodiceia, ele faz essa acusação e diz assim, olha, vocês são pobres cegos, vocês estão nus, vocês precisam entender essa realidade. Só que o que eles falavam? E o anjo fala isso, versículo 14, como dizes, sou rico e de nada tenho falta, e na verdade não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Vocês entendem que às vezes a gente está enfermo, a gente está miserável e a gente está achando que está tudo bem? Talvez essa seja a pior cegueira de todas. A gente achar que eu tô bem, tô conquistando a minha vida, eu tô pensando em mim, eu tô, sabe, na minha correria para realizar os meus sonhos. E a gente acha que tá bem. Enquanto, na verdade, a gente está miserável, porque a boa parte a gente tem deixado de lado. Porque as coisas eternas a gente tem deixado de lado. E isso evidencia a podridão do nosso coração. E nós precisamos despertar para isso. Deus não nos chamou para viver uma espiritualidade um dia na semana. Deus não nos chamou, gente, para ser discípula, para conhecer pequenas partes da palavra, ou para buscar o só na nossa agonia, no dia da nossa angústia. Deus nos chamou para a comunhão verdadeira. Existe um alimento de Deus diário disposto para cada uma de nós. Um alimento que gera vida, um alimento que transforma o nosso interior. 1 Pedro 2,2, ele diz, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por meio deles vá descrescendo. Se é que já provaste que o Senhor é bom. Esse texto é muito precioso. Desejai afetuosamente o Senhor, a palavra do Senhor, deseje o Senhor. Busque essa fome do Senhor. Busque esse leite como um bebê recém-nascido. Você sabe como é que é um bebê recém-nascido desesperado por leite? Esse é o seu desejo. É como o seu desejo deve ser diante do Senhor. Reconhecendo que sem Ele você não é nada. Reconhecendo que Ele é o ar que você respira, que Ele é a comida, o alimento que mata a tua fome, que é a água preciosa que mata a sua sede. É assim que você deve ir ao Senhor, como uma necessitada. Reconhecendo que você nada é sem Deus. E é através desse alimento, desse leite racional, que nós vamos crescendo e recebendo comida de gente grande depois, nesse processo de amadurecimento. E ele diz, esse leite racional não falsificado. Você precisa estar muito atenta, minha irmã, para receber palavra de Deus dessa fonte. Da fonte fiel, somente aquilo que é alinhado com as escrituras sagradas é o que deve entrar no seu espírito. Não se alimente de qualquer outro tipo de doutrina que não seja bíblica. Seja fiel à palavra. Então, esses passos para gerar fome que tem que estar no seu coração, a humildade para reconhecer que você necessita de Deus, que você não é nada sem Deus. Uma ação mesmo que sem vontade. É você iniciar um louvor mesmo sem vontade, mesmo sem sentir nada. Uma leitura bíblica mesmo sem sentir nada.
Parece meio ridículo, parece meio sem valor, mas é assim que precisamos fazer. Igual alguém empurra comida na nossa boca, a gente diz, eu não quero, mas precisa. Você vai ali mesmo sem querer dar aquela colherada e aquilo vai reanimar você. Pequenas porções. É disso que você precisa para o primeiro despertamento. E depois ande com quem tem fome. Esteja ao lado de pessoas sedentas por Deus. Isso nos motiva, isso nos anima. Esteja perto de gente viva. Se rodeie de mulheres vivas, de mulheres que amam o Senhor, de mulheres que estão crescendo, de mulheres que estão recebendo de Deus. Pare de andar com pessoas desanimadas, que desanimam você mais ainda. Pessoas que não querem nada, que não querem buscar, que estão há anos e anos sentadas em banco de igreja, sem fazer nada, sem se desenvolver, sem crescer, sem conhecer a Deus de verdade. Ande com gente que está viva. E esse é o meu convite para você. Vamos reunir mulheres que estão com fome de Deus para estudar a palavra, para buscar mais de Deus. E se você sente que você precisa dessa vida de Deus, desse toque de Deus, de cura, de restauração, nós temos um tempo para isso. Nós estamos preparando o brilho da feminilidade, nós temos um módulo, o segundo módulo, que é sobre espiritualidade forte. Nós vamos falar sobre as bases da fé, de como nós podemos desenvolver essa espiritualidade para que possamos ser mulheres maduras, mulheres coerentes com aquilo que cremos, com os princípios e valores que nós levantamos, e para que nós possamos também ser mulheres que geram vida em outras mulheres. Se esse é o seu desejo, se você quer ser uma mulher que abençoa outras mulheres, uma mulher que encoraja, uma mulher que exorta, uma mulher que realmente tem um ministério de abençoar outras mulheres, o seu lugar aqui, perto da gente. Vamos juntas viver aquilo que Deus tem para nós nesse tempo. Amém?